E o Brasil tem agora 3 casos suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde foi notificado nesta tarde. Além do caso de uma jovem de Belo Horizonte, passaram a ser monitorados mais 2 casos suspeitos. Um em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o outro em Curitiba, no Paraná. E a orientação é que viagens para o país asiático só sejam realizadas em casos de extrema necessidade. O Brasil segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E nesta terça-feira, o país entrou numa nova classificação de risco em uma escala de 3 níveis: perigo eminente. Segundo o ministro da Saúde, o foco principal hoje é a vigilância. E o monitoramento que já vem sendo feito vai ser ampliado. O nosso foco principal nessa fase de perigo é a vigilância. A principal mudança é todo e qualquer paciente oriundo da China. E se nesses países onde você começa a ter casos, como você começou a notificar casos na Alemanha, caso na Singapura, Japão, enfim, ali na Península, na França, se eles começarem a ter transmissão sustentada, a gente aumenta na vigilância para esses países também. O Brasil já tem capacidade de identificar o vírus geneticamente. O laboratório referência para a detecção do coronavírus é o da Fundação Oswaldo Cruz. Em todo o país, portos e aeroportos têm recebido atenção especial e passageiros de voos e navios internacionais são informados sobre os cuidados que devem ter ao entrar no Brasil. O momento é um momento de tranquilizar a população brasileira. Nós não temos hoje nenhum caso sustentado, circulação dentro do Brasil. Qual foi o objetivo dessa reunião hoje? Então, o objetivo da reunião hoje foi, na verdade, sensibilizar a comunidade aeroportuária dos procedimentos que já são contemplados no plano de contingência do aeroporto com relação ao enfrentamento e resposta de um evento de saúde pública. Quais foram as orientações que vocês passaram? Então, na verdade, a gente passou as orientações com relação à capacidade de detecção, comunicação e resposta a um possível caso suspeito que possa vir a chegar numa aeronave ou estar aqui transitando no aeroporto. A Anvisa mesmo está reforçando as equipes porque é um momento de vigilância ainda maior. A gente, na verdade, está reforçando a orientação e a divulgação. Eu acho que é esse que é. E, claro, a intensificação de algumas ações, de monitoramento, sim, elas estão sendo realizadas. No caso da chegada de passageiros da China, qual é o procedimento? O que as companhias aéreas e o pessoal dos órgãos de saúde do estado e do município devem fazer? Então, a chegada, apenas a chegada uma aeronave com passageiros chineses, não há nenhuma ação específica. O que a gente está fazendo é uma ação de divulgação da sensibilização, que são os avisos sonoros, né? Que é para a população estar orientada quanto à questão de sintomas, se ela vier a ter uns sintomas dentro do período definido e, ao procurar o serviço de saúde, ele reportar a viagem recente a uma área de transmissão da doença. Também está sendo reforçada as questões da higiene pessoal, como lavagem de mãos, tossir ou espirrar e cobrir o rosto, não entrar em grandes aglomerados no caso de ter alguns sintomas do coronavírus. E as companhias aéreas também estão orientadas a fazer um rastreamento um pouco maior para tentar identificar um possível caso suspeito? E isso, é importante que as companhias aéreas tenham ciência, né, dos protocolos do Ministério da Saúde, até porque elas são um público sensível para reportar qualquer identificação de um caso suspeito para a vigilância ou para as autoridades aqui no aeroporto para tomar as medidas o mais rápido possível. O início do carnaval preocupa a Anvisa nesse momento? Então, nesse momento que a gente não tem um perfil da doença, está tendo muita atualização diária, a gente não tem pensado no carnaval. Isso ainda é uma questão que ainda está muito no dia a dia do conhecimento do perfil da doença e de como vai se evoluir essa questão. Com essa evolução para nível 2 de risco iminente, o que muda? Então, a ideia agora é
Com o nível 2, a gente pode vir a ter um caso confirmado ou não, né? É um risco iminente. A ideia é estar sempre sensibilizando ao viajante, que ele esteja atento à definição, se ele fez uma viagem recente ao local onde está tendo transmissão, que sintomatologia ele está tendo, e ele reportar imediatamente e procurar o serviço médico adequado, reportando a viagem recente. Além da aviso sonoro, tem que outros tipos de instrumentos estão sendo usados para disseminar informação, né? Isso, a gente tem utilizado a própria mídia, né, as mídias sociais, para que as pessoas estejam orientadas, né, especialmente sobre a questão da transmissão, quais são os países de transmissão e também a questão da higiene pessoal, né, tá sempre reforçando que isso é a maior fonte de prevenção com relação à disseminação de qualquer doença, especialmente a esse coronavírus. Como em outras doenças, a informação ela é fundamental para a pessoa saber o risco e o que pode fazer para tentar evitar. Isso, eu acho que a informação hoje em dia é tudo, porque o viajante informado, ele vai procurar o serviço em tempo oportuno, ele vai reportar a viagem e vai facilitar, então, qualquer resposta que tenha, ou até contato, estabelecimento de medidas mais adequadas e oportunas. Alguma recomendação de usar máscara nos aeroportos? Não, a gente ainda não tem essa recomendação. Existem recomendações de alguns equipamentos específicos, no caso da presença de um caso suspeito, mas não é recomendação de rotina. Qual é o seu nome, seu nome? Meu nome é Viviane Vilela, eu sou coordenadora de infraestrutura e meios de transporte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou hoje o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan. Para Mourão, essa é uma ferramenta importante para auxiliar nos trabalhos do Conselho da Amazônia, criado para coordenar as ações de proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da região. O Centro de Coordenação e Controle, ele tem uma capacidade extraordinária e dentro da tarefa que o presidente da República está me designando para coordenar a questão do Conselho da Amazônia, com 3 missões principais de buscar a preservação, proteção e o desenvolvimento daquela área, o Sensipan ele terá um trabalho fundamental nessa atividade aí, nessa minha missão, e o que eu vi aqui hoje só me deixou mais tranquilo. Coronavírus. O Ministério da Saúde desaconselha qualquer viagem neste momento para a China. Um caso suspeito está sendo monitorado em Minas Gerais. Trata-se de uma mulher que viajou para a cidade de Wuhan e apresentou sintomas compatíveis com a doença. Segundo o Ministério da Saúde, o estado geral dela é bom e não há evidências de que o vírus esteja circulando no Brasil. Com o aumento do nível de alerta global para a transmissão do novo coronavírus, o Ministério da Saúde vai pedir atualização de planos de contingência aos estados. E o Ministério da Educação suspendeu as inscrições do ProUni, que começariam hoje. O governo tenta, na Justiça, liberar o resultado do SISU. A repórter Raquel Setz tem as informações. A suspensão das inscrições no ProUni ainda é reflexo daquele problema na correção do Enem. A Justiça determinou que as notas do exame devem ser revistas e, por isso, suspendeu a divulgação dos candidatos selecionados pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O SISU, ele oferece vagas em universidades públicas, federais e estaduais para quem fez o Enem. E já o ProUni oferece bolsas para universidades particulares e também utiliza a nota do exame. Bom, se a decisão da Justiça é sobre o SISU, então por que o governo decidiu suspender as inscrições no ProUni? É porque um mesmo candidato pode ter conseguido pontuação suficiente para a vaga tanto em universidade particular quanto em uma instituição pública. E se a divulgação do SISU foi suspensa, esse candidato não tem como fazer a escolha. Ontem mesmo, o governo já recorreu da decisão da Justiça. Enquanto isso, quem prestou o Enem pode conferir no site do MEC quais são as instituições que participam do ProUni, as vagas e os cursos. Ao todo, são mais de 200 mil bolsas integrais ou parciais. De São Paulo, Raquel Setz para o Governo Agora. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!
mas a gente está aqui numa reunião técnica de trabalho, tá? Para que a gente faça aquilo que já tínhamos combinado antes, que é o que a gente tem falado lá. Então, é vocês agora lidarem com o que a gente tem de contingência aqui no aeroporto, tá? A gente vai aqui, eu vou dar um panorama geral de passagem que a gente está aqui, que tem uma interface internacional imediata com o país, tá ok? Então, assim, a doença que não, até então, era desconhecida e é uma doença nova. Então, a cada dia, a gente vai tendo o conhecimento especificamente, mas eu vou fazer um resgate, mais ou menos histórico, para quem não está balizado, como o nome biológico do Ministério da Saúde. Para quem quer se atualizar, saúde.gov, província de Hubei, na China. Tá? A partir daí, não foi identificado. Então, até 3 de janeiro, não se tinha conhecimento de qual era a gente identificado para esse tipo de voos direto para Wuhan. Então, né, muitas vezes, esse que foi o critério. O Ministério da Saúde do Brasil, ele já estava monitorando, né, o aparecimento desses casos e já publicou a primeira notícia no site retratando que havia com caso suspeito clássico, agora necessitando de cumprir. Quanto mais a população tiver informada e esclarecida, melhor contribui para que ela esteja proativa, que ela venha para a China, mas para a gente priorizar a nossa ação, grande parte dos chineses que vêm hoje, eles vêm dos portos, e aí a gente tem 6, 7 portos que tem entrado, né, que tem os chineses vêm com maior frequência, e a nossa fronteira, que especificamente é a fronteira de Foz do Iguaçu, que recebe mais chinesas. Isso a gente falou de chineses. Claro que a gente vai acompanhá-las, e a gente vai continuar aqui, né, com umas informações mais específicas, e depois...